Nosso amigo Santo Espírito. Paz, meus amados, glórias a Jesus. Segundo vídeo do nosso canal, estou muito feliz com o retorno que a gente recebeu no primeiro vídeo, e por isso eu não posso deixar de te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, e se por acaso você gostar do vídeo, deixe o seu like, nós ficaremos muito felizes com isso. Deus abençoe. A palavra que Deus tem para nós hoje, ela é interessantíssima, maravilhosa e renovadora e esclarecedora também. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 4, depois que a terra era sem forma e vazia e Deus começa a trazer à existência as coisas e organizar tudo, depois do versículo 3, onde Deus disse haja luz, no término do primeiro dia, ele diz no versículo 4, ele diz assim, e viu Deus que a luz era boa. E pelo fato da luz ser boa, a palavra boa quer dizer justa, correta. Quando Deus viu que a luz era boa, que a vida era boa, ele separou a vida, a justiça, aquilo que era puro, santo, das trevas, do que era profano, do que era sem forma, do que era vazio, do que era morte. Foi isso que Deus fez. E quando Deus termina a criação, no sexto dia, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aí nós entramos ali no capítulo 2, no versículo 7, se eu não me engano, Deus forma o homem do pó da terra. E no versículo 17, no 16, Deus dá uma ordem para o homem e ele conclui essa ordem no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Ele diz assim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Ou seja, é como se nós perdêssemos a luz, que representa a vida, e as trevas começassem a nos consumir e nós perdêssemos a vida. Morreríamos pouco a pouco, que é o que acontece com o homem. O homem que não crê em Deus, que não busca Deus, que não tem a vida com Jesus, aquele que não crê, ele está morrendo todos os dias. Nós envelhecemos e o tempo está passando. Coisas que eu vivia, que eu fazia há muitos anos atrás, hoje eu já não consigo fazer mais, talvez por causa de disposição, de saúde, de força ou até mesmo de graça. Hoje eu não sinto mais graça em algumas coisas e eu não faço mais, o tempo passou. Quer dizer, eu estou morrendo para muitas coisas. E uma certeza que o homem tem devido a isso que Deus falou é que a morte irá chegar para nós, para esse corpo físico, para essa vida em que vivemos. E Deus, é a mesma coisa, como se Deus tivesse ordenado, não se alimenta desta árvore, porque você vai misturar trevas com luz, você vai misturar o que é santo com o que é profano, e isso não me agrada. Isso faz com que vocês se afastem de mim. Não é simplesmente a desobediência, que já foi o fato de separar o espírito do homem do espírito de Deus, mas também o fato de que o homem, a partir daí, começou a cometer graves pecados, trazendo graves consequências para si. É só nós olharmos para a história da humanidade que vive afastada de Deus, tudo o que aconteceu, grandes tragédias, mortes e coisas terríveis que estão acontecendo na humanidade. Não precisamos nem voltar na história e apenas olhar para o presente em que vivemos, por causa que o homem hoje pensa apenas em trazer luz para si e não tentar iluminar a vida de todos os que rodeiam. Basta nós pegarmos alguém que está numa cadeira muito alta, com muito poder, e nós vamos ver essa pessoa sempre desejando crescer mais e mais, sem ter um freio para isso.
perdendo toda a pureza, apenas querendo luz, vida para si próprio, não se importando mais com os próximos. Nós podemos ver que enquanto o homem e a mulher não desobedeceram, eles viviam pacificamente no jardim. Diz a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 25, que o homem e a mulher, eles viviam nus e não se envergonhavam. Enquanto eles obedeceram à ordem de Deus, viviam em perfeita paz no jardim, num lugar de prazeres, era tudo perfeito, não havia julgamento, não havia mentira, não havia problemas, não havia dificuldades, não havia o tal de um querer ser mais do que o outro, era tudo compartilhado, tudo era perfeito naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa, que se nós nos voltarmos para a luz, se nós abandonarmos as trevas, que são os pecados, se nós começarmos a viver assim, Deus irá começar a nos levar de volta para este lugar, porque é isso que Ele tem para nós. Deus não está feliz com o fato de nós vivermos sofrendo. Ele quer se apresentar para mim e para você de uma maneira em que nós nos sintamos seguros e entendendo que há um caminho de volta para a origem da onde nós viemos ou da onde era para nós estar. E o Senhor hoje está nos buscando através da sua palavra, do entendimento que Ele está colocando dentro de mim e de você, para sabermos quem Ele é. A Bíblia fala que nós não devemos nos orgulhar na nossa sabedoria, nem na nossa força, nem no nosso dinheiro, mas nos orgulharmos em conhecê-lo, porque Ele aplica justiça, juízo e misericórdia sobre a terra, e nessas coisas Ele tem prazer. Ou seja, quando Ele diz assim, que a luz era boa, que a luz é boa, que a luz é justa, Ele diz assim, venham, vivam na luz, vivam em um lugar bom, em um lugar espaçoso, em um lugar chamado eternidade, num estado de conforto absoluto, onde vocês não vão sentir mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza e muito menos morte. É para esse lugar que o Senhor deseja nos levar novamente. Mas como fazer isso, Evandro? Lá em Mateus, capítulo 7, há uma palavra muito dura, porém verdadeira e digna de toda a aceitação. Porque Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, isso está em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão superior, impossível de se compreender, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o Filho dele, Jesus, diz assim para os seus discípulos e para mim e para você: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Mateus 10, 34. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. A mesma espada que Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano. Portanto, ou porquanto a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, resumindo, para não entrar muito e não estender muito esse vídeo, o que Jesus veio fazer, Ele veio trazer a palavra dele, para que nós tenhamos a nossa mente aberta, ao ponto de nós conseguirmos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que está sendo estabelecida desde o princípio. E nós comecemos a enxergar através da luz que está separada das trevas, e comecemos a abandonar os pecados e viver numa santidade, onde venhamos a entender a
aquilo que o Senhor tem para minha e para a sua vida. Simples assim. Ele não veio trazer paz para vivermos de acordo como queremos. Ele veio trazer uma espada que vem nos ensinar a viver de acordo com a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você hoje. Procure viver a vontade de Deus. Como viver a vontade de Deus, Evandro? Busque na palavra. E o Espírito de Deus vai te revelar tudo aquilo que você precisa saber. E Ele vai te dar a direção. E você vai viver em plena luz, separado das trevas, assim como o Senhor determinou para as nossas vidas desde o começo. A intenção de Deus é nos levar para a origem. Deus te abençoe. Não esqueça do like. Paz.